Durante 11 temporadas acompanhamos a luta dos sobreviventes nos Estados Unidos. Mas o que estava acontecendo no resto do mundo? Enquanto Rick Grimes tentava sobreviver na Geórgia, como estavam outros países? Ao longo dos anos, a franquia mostrou diversos lugares fora dos Estados Unidos. E hoje vamos reunir todas essas informações para descobrir como o apocalipse afetou diferentes partes do planeta. Quais países resistiram por mais tempo? Qual deles desapareceu completamente? Onde o vírus evoluiu? E por que o apocalipse foi diferente em cada lugar? Prepare-se, porque a história do resto do mundo em The Walking Dead é ainda mais assustadora do que você imagina. O país que temos mais informações, sem dúvidas, é os Estados Unidos. E por mais surpreendente que pareça, uma das maiores potências do planeta, foi também uma das primeiras a cair. Os primeiros casos surgiram de forma isolada. Pessoas morriam e minutos depois voltavam à vida sem nenhuma explicação. No começo, as autoridades acreditavam que eram incidentes isolados. Departamentos de polícia, equipes médicas e centros de controle de doenças tentaram conter a situação. Mas ficou claro que aquilo era impossível. Cada pessoa morta se transformava em um novo zumbi. O número de infectados aumentava sem parar, e as forças locais ficaram sobrecarregadas. Diante do caos, o governo enviou a Guarda Nacional. Pouco depois, mobilizou o Exército dos Estados Unidos. Sem compreender totalmente como o vírus funcionava, os militares decidiram concentrar a população em zonas seguras, espalhadas pelas principais cidades do país. Também foram criados hospitais de campanha para atender os doentes, mas o plano foi um fracasso. As autoridades acreditavam que a infecção só era transmitida por mordidas. O que elas não sabiam era que qualquer pessoa que morresse voltaria como um zumbi. Isso fez com que as próprias zonas seguras começassem a entrar em colapso por dentro. Cada morte criava um novo zumbi. O caos aumentava a cada minuto e o barulho atraía hordas cada vez maiores. Com a situação completamente fora de controle, o governo tomou uma das decisões mais desesperadas de sua história: a Operação Cobalto. O plano consistia em bombardear as próprias cidades americanas. Vimos isso acontecer em Los Angeles durante Fear the Walking Dead. Também ouvimos relatos sobre Atlanta nas primeiras temporadas da série principal. Mais tarde, descobrimos que até mesmo as pontes de Nova York foram destruídas para tentar isolar Manhattan. Praticamente todas as grandes cidades sofreram ações semelhantes. O objetivo era eliminar os zumbis e qualquer possível foco de infecção, mesmo que isso significasse sacrificar milhares de civis que ainda estavam vivos. Mas a operação foi um fracasso absoluto. Os bombardeios criaram ainda mais mortos, e isso significava mais zumbis. Além disso, incêndios devastadores se espalharam por várias regiões do país. Mas houve uma exceção importante. Uma grande cidade nunca foi bombardeada: Filadélfia. O tenente-coronel Donald Okafor recebeu a ordem para destruir a cidade, mas decidiu desobedecer. Em vez de atacar, organizou as defesas locais. Sua decisão salvou milhares de vidas. Anos depois, essa escolha daria origem à República Cívica, uma das organizações mais avançadas de todo o universo de The Walking Dead. Mesmo assim, os Estados Unidos não conseguiram se recuperar. Enquanto Rick Grimes permanecia em coma no hospital, praticamente todo o país já havia caído. O exército deixou de existir como força organizada. As comunicações desapareceram. O governo sumiu. E o Sistema Nacional de Emergência, que transmitia mensagens de evacuação e sobrevivência, passou a repetir apenas uma única frase: fiquem onde estão. Com o passar do tempo, os Estados Unidos não perderam apenas a guerra contra os zumbis. O país simplesmente deixou de existir. As estradas ficaram abandonadas, as grandes cidades se transformaram em enormes cemitérios, e os sobreviventes precisaram criar pequenas comunidades independentes para continuar vivos. Como se isso não bastasse, anos depois do início do apocalipse, o Texas sofreu uma nova tragédia quando várias ogivas nucleares explodiram durante os eventos de Fear the Walking Dead. Mais uma enorme região do país foi devastada. Depois do colapso dos Estados Unidos, o próximo país que temos algumas informações é o Canadá. E, curiosamente, tudo indica que a situação por lá foi ainda pior do que a dos americanos. As primeiras pistas aparecem em Fear the Walking Dead. Durante a segunda temporada,
Um personagem revela que o governo canadense tomou praticamente as mesmas decisões dos Estados Unidos quando percebeu que era impossível conter o surto: bombardear as próprias cidades. Assim como aconteceu durante a Operação Cobalto, o Canadá também decidiu sacrificar grandes centros urbanos na tentativa de impedir o avanço da infecção. Mas existe uma diferença importante. Enquanto os Estados Unidos utilizaram principalmente bombas convencionais, diversos relatos indicam que o Canadá fez uso massivo de bombas incendiárias, como o napalm. O resultado foi devastador. Cidades inteiras foram consumidas pelo fogo. Vancouver foi uma das regiões mais afetadas. Mesmo assim, nada foi suficiente para impedir que o vírus continuasse se espalhando. Também sabemos que o exército canadense tentou proteger cidades importantes, como Toronto. Mas esse plano também fracassou. Assim como aconteceu em quase todo o continente, as linhas de defesa acabaram sendo vencidas. Só que o Canadá tinha uma vantagem que poucos países possuíam: o inverno. As temperaturas muito baixas começaram a influenciar o comportamento dos zumbis. Durante os meses mais frios, enormes grupos de zumbis simplesmente congelavam. Eles não morriam, mas ficavam imóveis. Isso dava uma oportunidade para as pessoas sobreviverem. Enquanto os zumbis permaneciam presos pelo gelo, algumas comunidades conseguiam sair de seus abrigos para buscar comida, combustível e medicamentos. Era uma vantagem temporária. Quando a temperatura voltava a subir, os zumbis voltavam a se mover normalmente. Esse pequeno intervalo permitiu que diversas comunidades sobrevivessem por mais tempo. Anos depois, a franquia volta a mencionar o Canadá. Em Dead City, Maggie comenta que muitas pessoas estão tentando chegar ao Canadá porque algumas regiões parecem estar muito mais estáveis do que os Estados Unidos. Até mesmo a CIRM demonstra interesse no território canadense. Missões de reconhecimento são enviadas para explorar a região e avaliar possíveis áreas para a expansão. Tudo indica que, embora o Canadá também tenha perdido seu governo e grande parte de suas cidades, o clima acabou lhe oferecendo uma vantagem que poucos países tiveram. O inverno não venceu o vírus, mas deu aos sobreviventes algo extremamente raro naquele mundo: tempo. E durante um apocalipse, às vezes alguns dias podem fazer toda a diferença entre sobreviver ou desaparecer para sempre. Se existe um país que se tornou o centro dos maiores mistérios da série, esse país é a França. Durante muito tempo, ninguém fazia ideia da importância desse lugar para a história do apocalipse. Mas tudo mudou com a série Daryl Dixon. Foi nela que descobrimos que, antes mesmo do colapso mundial, cientistas franceses já estudavam o vírus em laboratórios de alta segurança. Segundo as informações reveladas na série, um dos principais centros de pesquisa era o Laboratório Biomédico La Biomedicine, onde pesquisadores tentavam entender a origem da infecção e, principalmente, encontrar uma cura. Quando o apocalipse começou, o governo francês tentou manter esses laboratórios funcionando pelo maior tempo possível. Enquanto as cidades entravam em colapso, equipes de cientistas continuavam trabalhando, isoladas do restante da população. Mas o tempo estava acabando. As linhas de abastecimento foram interrompidas. A comunicação entre as bases começou a falhar, e os zumbis já cercavam praticamente todas as instalações. Foi nesse momento que os pesquisadores tomaram uma decisão desesperada. Em vez de interromper os experimentos, eles decidiram acelerá-los. O objetivo era modificar o vírus para tentar eliminar seus efeitos. Só que aconteceu exatamente o contrário. Os experimentos acabaram criando uma nova variante muito mais perigosa. Pela primeira vez em toda a franquia, surgiram zumbis completamente diferentes daqueles que conhecíamos. Alguns eram incrivelmente rápidos. Outros tinham força suficiente para atravessar portas, escalar obstáculos e atacar com uma agressividade nunca vista antes. Esses zumbis ficaram conhecidos pelos fãs como variantes, e tudo indica que eles nasceram justamente por causa dessas experiências realizadas na França. Essa revelação muda completamente a forma como enxergamos o universo de The Walking Dead. Até então, acreditávamos que todos os zumbis eram todos iguais. Mas agora sabemos que o vírus é capaz de evoluir. Outro detalhe interessante é que a França foi um dos poucos países onde ainda existiam grupos organizados de cientistas muitos anos após o início do apocalipse. Mesmo sem um governo funcionando normalmente, algumas instalações continuaram pesquisando o vírus. Isso explica por que Daryl Dixon encontra pessoas que ainda possuem equipamentos modernos, laboratórios ativos e informações que jamais chegaram aos sobreviventes dos Estados Unidos. Apesar de todo esse conhecimento, a França também acabou pagando um preço altíssimo. Boa parte das grandes cidades foi destruída.
o governo entrou em colapso. As forças armadas perderam o controle do território, e diferentes facções passaram a disputar recursos, combustível e poder. Mesmo assim, o país preservou algo que quase nenhum outro lugar conseguiu manter: conhecimento. Enquanto a maior parte do mundo apenas tentava sobreviver, alguns cientistas franceses ainda buscavam respostas. E graças a eles, finalmente descobrimos que o vírus não estava parado. Ele continuava evoluindo, e talvez esse seja o maior perigo para o futuro de toda a franquia. Mas a França não foi o único país europeu que tentou resistir. Do outro lado do Canal da Mancha, uma ilha inteira acreditava que o mar seria suficiente para impedir o avanço dos zumbis. Só que essa esperança não durou muito tempo. O Reino Unido acreditava que tinha uma vantagem ainda maior: o mar. Sendo uma ilha, muitos imaginavam que bastaria fechar os portos e controlar as fronteiras para impedir que o vírus chegasse ao país. Mas a realidade foi bem diferente. Assim como aconteceu no restante do mundo, o vírus já estava entre a população antes mesmo que alguém percebesse o que estava acontecendo. E esse sempre foi o maior problema do Wildfire. Ele não precisava atravessar fronteiras. Ele já estava dentro. Bastava uma pessoa morrer para um novo zumbi aparecer. Mesmo com o reforço das forças armadas e o bloqueio dos principais acessos ao país, as grandes cidades britânicas começaram a entrar em colapso. Londres foi uma das primeiras a sofrer. Hospitais ficaram lotados, os serviços de emergência deixaram de funcionar. E em poucos dias, o governo perdeu o controle da situação. Um dos maiores desafios era a concentração de pessoas nas áreas urbanas. Cada rua, estação de metrô e prédio residencial se transformava em uma armadilha. Os sobreviventes precisavam escolher entre permanecer escondidos ou tentar fugir para regiões menos povoadas. Com o passar do tempo, a civilização britânica desapareceu. Pequenas comunidades começaram a surgir em vilarejos, fazendas e antigos castelos espalhados pelo interior do país. Enquanto isso, as grandes cidades permaneciam dominadas pelos zumbis. Anos depois, descobrimos que alguns sobreviventes ainda conseguiam cruzar o Canal da Mancha em embarcações improvisadas. Foi justamente por esse caminho que Daryl Dixon acabou chegando à França. Isso prova que, mesmo muitos anos após o início do apocalipse, ainda existiam pessoas tentando escapar em busca de um lugar mais seguro. Mas havia um problema: não existia mais nenhum lugar realmente seguro. Assim como os Estados Unidos, o Canadá e tantos outros países, o Reino Unido também havia perdido seu governo, suas instituições e praticamente toda a sua população. O país sobreviveu, mas apenas através de pequenas comunidades isoladas. Depois de reunir todas as pistas espalhadas por todo o universo de The Walking Dead, fica claro que o apocalipse destruiu praticamente o mundo inteiro. Os Estados Unidos caíram mesmo sendo uma superpotência. O Canadá encontrou um pequeno alívio graças ao inverno. O Reino Unido descobriu que estar cercado pelo mar não era suficiente para impedir o vírus, e a França se tornou o centro das maiores descobertas da série, revelando que o vírus podia evoluir e criar variantes ainda mais perigosas. No fim, não foi a força militar que decidiu quem sobreviveria, foram as pequenas comunidades, grupos de pessoas comuns que aprenderam a viver em um mundo onde a civilização deixou de existir. E talvez essa seja a maior lição de The Walking Dead. O apocalipse nunca foi apenas sobre zumbis, sempre foi sobre pessoas. E agora fica a pergunta: se um apocalipse como esse começasse hoje, você acha que o Brasil conseguiria resistir por mais tempo ou teria o mesmo destino dos Estados Unidos? Escreva sua opinião nos comentários. E se você gosta de vídeos sobre o universo de The Walking Dead, já se inscreva no canal, porque ainda existem muitos mistérios dessa franquia que quase ninguém conhece.